Com a mesa redonda, convidava a ocupar aqui o palco o professor Mário Alves, o professor Tomás Dintinho, o professor José Guilherme, a engenheira Carmen Carepa e o professor Jorge Vasconcelos. E na sequência disso haverá um período de debate que suscitávamos a participação da plateia. Passávamos então a esta nossa fase, dava a palavra ao professor Mário Alves, que é professor universitário, investigador e empreendedor na área das energias renováveis já há algum tempo. Boa tarde a todos os presentes e participantes. Em especial gostava de agradecer ao meu amigo Dr. Clélio Menezes o convite que me dirigiu e aproveito também para dizer que terei muito gosto em aderir à plataforma para o crescimento sustentável, cujo convite me foi feito, porque acredito que de facto em Portugal, e não só em Portugal mas em particular uma vez que somos portugueses, é necessário fóruns de discussão, de debate de ideias, descomprometidos, com total liberdade para abordar os temas relacionados com a energia, porque, tal como foi aqui visto em várias apresentações, os custos que isto representa para a sustentabilidade e para o desenvolvimento da sociedade como um todo são claros e inequívocos e, portanto, faz todo o sentido que hajam fóruns para este tipo de debate. Eu apareço no programa como representante da empresa Natural Reason. Sou também e sobretudo docente da Universidade dos Açores. Tenho tido a responsabilidade pela licenciatura em energias renováveis. Vejo que estão alguns alunos aqui presentes, o que me agrada, e gostava precisamente, para não exceder os 7 minutos que me foram sugeridos, fazer uma coisa que não costumo fazer, e os meus alunos sabem que isso é verdade, mas vou ler diretamente aquilo que escrevi nos slides e assim garanto que os 7 minutos são cumpridos. Portanto, agradecia que passassem ao slide seguinte, ou talvez eu consiga fazê-lo aqui. Vejamos? Ok. Bom, o tema do crescimento sustentável e da sociedade sustentável, eu gostava de lançar tópicos para o debate, porque há aqui um período de debate que se segue, e gostava de introduzir aqui uma visão integrada em que, para a sustentabilidade e para o crescimento sustentável, obviamente ter veículos elétricos de preferência híbridos, e podemos depois debater um pouco porque é que eu digo de preferência híbridos, obviamente não chega. A eletricidade, toda ela, tem de ser de origem renovável. Este é um ponto que obviamente nós temos que ter presentes, porque só a mobilidade elétrica melhora a atmosfera de uma cidade, por exemplo, mas se a eletricidade não é renovável, noutro local estão a ocorrer as emissões de CO2 e outros gases de efeito de estufa, como, por exemplo, os óxidos de azoto, e não há sustentabilidade, pois significa que também o combustível fóssil está a ser consumido. Em segundo lugar, a indústria terá de ser totalmente renovável e a cogeração renovável, a palavra de ordem de ação. É um dos temas que eu também, um dos tópicos que terei muito gosto em debater com quem tiver questões sobre este assunto. O setor doméstico deverá ser totalmente elétrico, renovável, é claro, exceto no que diz respeito, por exemplo, ao aquecimento e arrefecimento de ambientes e AQS, que por questões de eficiência global do sistema deverão provir, sempre que possível, da cogeração renovável. Nas cidades é fácil centralizar a cogeração, a maior parte das cidades do norte da Europa, Estocolmo, Copenhague, etc., são bons exemplos disso, ou de outras soluções renováveis, em locais mais isolados ou dispersos, recorrendo, por exemplo, ao solar, a bombas de calor, etc. O armazenamento da energia renovável é fundamental. Este é o tópico que eu gostava de, proporcionar como elemento para debate. É fundamental para se atingir os pontos anteriores que foram referidos. Os combustíveis renováveis em grande escala são a peça que falta ainda no puzzle atual. Sejam eles sólidos, por exemplo, para a indústria em geral e na geração elétrica, gasosos, indústria e geração elétrica, ou líquidos, indústria e geração elétrica, transporte aéreo, marítimo e mobilidade terrestre, elétrica e híbrida. A geração elétrica deverá passar a ser descentralizada. Exemplo, sobretudo em centrais da ordem das centenas de megawatts em vez de centrais de gigawatt, para que se possa tirar partido da cogeração, que ao descentralizar diminuirá as perdas em redes de distribuição, quer de eletricidade, quer de energia térmica. A descentralização permitirá melhorar de forma drástica a eficiência, passar dos atuais 35% a 40% de eficiência na produção elétrica, por exemplo, das grandes centrais termoelétricas, por exemplo, a central de Sines,
para 85% a 90%, o que permitirá reduzir também o volume total atual de combustíveis usados. Não só podemos substituir integralmente os combustíveis fósseis, como reduzir o volume de combustíveis atualmente usados. Menor volume no futuro combustível renovável do que do combustível fóssil atual, mas para a mesma utilização. Se nós aumentarmos a eficiência da utilização dos combustíveis, sejam eles renováveis ou fósseis, é verdade, mas se em particular com a introdução dos renováveis melhorarmos a eficiência, para fazer os mesmos efeitos que fazemos hoje com o fóssil, não precisaremos de tanto combustível, precisaremos de bastante menos e, portanto, a pressão para produzir mais combustíveis renováveis não existirá. Desse modo, facilitar e alcançar a sustentabilidade global, equilíbrio entre todos os recursos necessários e a sua utilização, o que requer capacidade para a sua reutilização. A solução 100% renovável é a única que pode ser sustentável, quer do ponto de vista económico ser viável, quer do ponto de vista ambiental ser correta. Agora e sempre, nós podemos ter uma solução à base de combustíveis renováveis que é válida hoje como é válida daqui a 10 mil anos. E não precisamos de esperar que acabem os combustíveis fósseis para poder ou dever começar a introduzir os combustíveis renováveis, porque ninguém vai também ficar à espera que acabe a água doce para um dia começar a dessalinizar a água do mar. Há muitas regiões do planeta que já dessalinizam. Os Açores, felizmente, ainda têm pluviosidade suficiente para permitir, digamos, ter água doce como um recurso disponível, mas regiões como as Canárias ou Cabo Verde ou as regiões do Médio Oriente são regiões onde a dessalinização já é feita em grande escala, mas, obviamente, nós não precisamos de esperar que isso aconteça para começar a dessalinizar. Assim também não precisamos de esperar que acabem os combustíveis fósseis para começar a produzir os renováveis. A mobilidade elétrica híbrida, na minha ótica, faz todo o sentido ter uma autonomia da ordem dos 50 km. Existem vários estudos que apontam que a mobilidade citadina típica do cidadão que se desloca da periferia de uma cidade para a cidade e retorna ao final do dia não excede normalmente os 50 km. E, portanto, se tivermos autonomia elétrica pura para 50 km, no dia-a-dia praticamente nunca necessitaremos de outra coisa que não a eletricidade. Mas se porventura, no caso, por exemplo, do continente português, ou da Europa continental, ou da América continental, precisarmos ou quisermos, durante o fim de semana, dar uma volta maior, não precisamos ter o stress de ter que carregar rápido ou lentamente um carro elétrico. Podemos ter a bordo um combustível renovável que, mantendo o modo elétrico, é utilizado a bordo para produzir eletricidade, por exemplo, através de pilhas de combustível. E, portanto, desta forma, o restante, portanto, a mobilidade híbrida da ordem dos 50 km em modo elétrico puro, o restante será à base de combustíveis renováveis e o problema da autonomia e alcance está automaticamente resolvido. A curta distância, até 50 km em modo puro e a partir daí, portanto, em combustível renovável. Como operacionalizar uma mudança? Bom, a palavra de ordem que eu acho que nós todos devemos ter, e é uma questão que eu lanço também para o debate, é o bom senso. O bom senso é o melhor guia para todas as coisas. E o que é que nos diz o bom senso? O que nos diz o bom senso é que operar uma mudança deve ser feita minimizando as transformações a efetuar. Quanto mais radicais forem as adaptações exigidas para uma solução, mais difícil e improvável se torna a sua concretização. Eu, durante alguns anos, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, defendi bastante a ideia da utilização do hidrogênio renovável como um combustível para utilização geral. Com o tempo e com a evolução tecnológica, apercebi-me que é muito difícil fazer entrar o hidrogênio, não porque ele não seja o combustível perfeito, que eu continuo a achar que ele o é, mas porque, do ponto de vista da adaptação necessária às redes de distribuição, na utilização da forma como o combustível pode ser emprego, torna-se muito complicado, é um investimento muito grande e, portanto, muito difícil de concretizar. Porquê? Porque a alteração face ao que existe é radicalmente importante. E, portanto, tudo o que sejam alterações radicais dificultam, certamente, qualquer transformação. O setor dos transportes irá requerer obrigatoriamente combustíveis renováveis. Navios e aviões é difícil imaginá-los em modo elétrico. Portanto, os combustíveis têm que existir. Eles vão ter que existir. Mais tarde ou mais cedo. E não precisamos, repito, esperar pelo que acabem os fósseis. Portanto, se os combustíveis renováveis poderão e deverão estar disponíveis, estarão naturalmente disponíveis também para o transporte terrestre. E, portanto, o rodoviário e o ferroviário, embora este último, o ferroviário, a gente sabe que do ponto de vista elétrico é muito fácil, ou bastante mais fácil, resolver o problema. Mas, portanto, se poderemos ter combustível renovável disponível, podemos eliminar à partida um stress
que hoje todos temos, e já vem de há umas décadas a esta parte, desde que o carro elétrico, de facto, tem vindo a ganhar importância e, sem dúvida, relevo como parte importante do futuro da mobilidade, o stress da autonomia pode ser facilmente resolvido com tecnologia e com meios que existem sem alterações radicais àquilo que se pode fazer. E isto é mais um tema de debate, que eu sei que, obviamente, suscitará muitas questões. Quais as soluções que podemos ter? Combustíveis renováveis. Já vem 7 minutos, a leitura, mais 9 minutos, pronto. Então, 30 segundos e acabo. Soluções. Combustíveis renováveis. Podemos ter combustíveis renováveis, hidrocarbonetos sintéticos, hidrocarbonetos produzidos, por exemplo, a partir de hidrogénio renovável, mas combinado com CO2 sequestrado para produzir hidrocarbonetos sintéticos. A tecnologia existe, é velha, tem décadas, desde a Segunda Guerra Mundial que ela está disponível, e, portanto, é uma oportunidade de penetração de hidrogénio renovável sem ser, com as complicações resultantes do facto de ele ser um gás, ou os biocombustíveis, que também estão aí disponíveis e que podem ser utilizados. A Natural Reason, a empresa que eu aqui também represento, é um produtor de biocombustíveis e, portanto, estamos a falar, em qualquer um dos casos, querem combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Portanto, a oportunidade para as aplicações que hoje já estão disponíveis para a utilização global manter-se-ão. Portanto, não há alteração aqui assim a este nível e, portanto, acho que não temos que ter medo da palavra combustíveis renováveis. É seguramente uma solução de sustentabilidade, é uma solução que, quer queiramos, quer não, estará disponível. Os aviões já utilizam jet fuel sintético, há exemplos disso. Existem países que, como, por exemplo, Brasil, Suécia, Estados Unidos, usam o bioetanol. Na minha ótica, infelizmente, por razões diversas que a gente também poderá aqui, eventualmente, falar se assim for o caso, está a ser mal utilizado. O verdadeiro carro a bioetanol, 100% a bioetanol, é um carro extremamente eficiente e de grande possibilidade de penetração futura. O carro híbrido, no sentido em que mistura o bioetanol com gasolina, é uma péssima solução. Era a pior solução que se podia ter arranjado, até parece que foi feita para demonstrar que o bioetanol é uma má solução, quando ele é, de facto, uma excelente solução. Portanto, existem vários caminhos e não temos que ter medo dos combustíveis renováveis, porque, efetivamente, eles também estarão disponíveis. E, portanto, e com isto, termino a minha intervenção e espero depois ser motivo para debate. Obrigado, professor.